Bom dia a todos. Hoje nós iremos continuar, lendo os Salmos. Espero que todos estejam bem, que não esteja tão frio aí onde vocês moram, né? Então nós iremos continuar a nossa leitura bíblica, tá? Nós iremos ler os Salmos de Davi. Todo mundo já sabe que aquele salmo é tudo praticamente oração, né? E nós estamos precisando muito nesses dias difíceis que nós vivemos. Então vamos continuar. Bendirei, bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegram. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltamos o teu nome. Junto exaltamos o seu nome. Busquem o Senhor e ele me respondeu. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livra-me de todos os meus temores. Na Bíblia fala, se você buscar a Deus, ele vai te ouvir. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Vou até ler de novo, que eu achei isso aqui muito lindo, Olha só. O anjo do Senhor é sentinela. Sentinela, ele nunca dorme, está sempre ao seu lado, ao redor daqueles que o temem e os livram. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que buscam a Deus, e clamam pelo seu nome e o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas o que busca o Senhor de nada terá falta. Você pode até ter, mas Deus vai prover. Venham, meus filhos, ouça-me. Eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busquem a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas e os protege de todos e protege também todos os seus ossos. Nenhum deles será quebrado. Os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Deus está presente, Deus está vendo tudo que está acontecendo com o seu povo, tá? Então, às vezes o inimigo pode achar que Deus não está te ouvindo, Deus não está nem aí com você, mas é mentira do diabo. Deus está vendo sim. Observe, que o salmista diz que ele bendirá o Senhor o tempo todo, Que bendirá o Senhor o tempo todo, ele nunca vai deixar de adorar a Deus. Não somente quando for conveniente ou quando se sentir bem. Deixe-me compartilhar uma história que realmente ressaltou a importância desse assunto para mim. Aqui é a Joyce Meyer que vai contar um testemunho. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando termino uma conferência é ir para um restaurante
sentar-me e fazer uma boa refeição. Trabalho muito e essa é uma das coisas que me fazem relaxar. Certa vez ligamos para um restaurante e fizemos uma reserva. Parecia que eles haviam registrado a nossa reserva, mas quando chegamos lá descobrimos que não. O lugar estava superlotado e esperamos cerca de 45 minutos por uma mesa. Aqui é a Joyce Meyer que está contando um testemunho. Senti a irritação crescer dentro de mim, mas disse a mim mesma: Joyce, você acabou de pregar e de dizer às pessoas como se comportarem em tempos difíceis. Então, apenas pratica o que você acabou de pregar. É impressionante como, às vezes, quando você fala sobre aquilo que crê, Satanás vem e testa você, né? Ela tinha falado tudo isso e aí, por falta de uma mesa para ela sentar num restaurante, ela já começou a ficar estressada, né? Finalmente, nós sentamos e começamos a fazer o pedido. A garçonete trouxe as bebidas em uma grande bandeja. O lugar estava tão cheio que ela acidentalmente esbarrou com a bandeja e derramou todas as bebidas em meu marido, depois de esperar 1 hora ainda, né? Dave, ele vestiu um terno muito bonito e ficou encharcado de água, café, chá gelado e soda. Água com soda, né? Àquela altura, David poderia ter estourado, mas ele tratou a garçonete de uma maneira muito gentil, apesar daquela experiência desagradável. Meu marido disse a ela: não se preocupe com isso, foi um descuido, eu entendo. Já trabalhei em restaurante e certa vez derrubei cerveja preta dentro do carro de um cliente. Ele usava um terno muito bonito e estava tendo um encontro com a namorada. Sei como você se sente, não se preocupe. Então ele foi até o gerente e disse: não quero que ela tenha problemas. O lugar está com excesso de lotação. A moça está fazendo um bom trabalho. Não foi culpa dela. David foi extremamente gentil com a garçonete. Logo, a garçonete voltou com a segunda bandeja de bebidas e ficou óbvio que ela havia chorado. Então falou: sinto-me tão mal por ter derrubado todas aquelas bebidas no senhor. Em seguida olhou direto para mim e disse: acho que estou nervosa, porque a senhora está aqui. Eu assisto o seu programa na TV todos os dias. Em meu coração eu disse: ó Deus, obrigado, obrigado, obrigada, por não termos agido mal diante dela. O que teria acontecido, né? Que mensagem teria sido transmitido sobre Deus, sobre os líderes, sobre os evangelistas televisivos, se ela tivesse me ouvido pregar todos os dias na TV e depois visse David e eu darmos um barraco, né? Praticamente um barraco dentro do restaurante. Se eu tivesse vontade de explodir, para ser sincera, tive sim. A Bíblia não diz que a nossa tentação para pecar morre ou vai embora. Ela diz que uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados, devemos nos considerar mortos para os pecados. E às vezes isso significa aprender a bendizê-lo todo o tempo, principalmente quando as coisas estão indo, né? Não estão indo do jeito que queremos. Aqui é muito interessante, porque você tem que bendizer a Deus todo dia, orar a Deus, confiar em Deus. E por causa desse episódio que aconteceu no restaurante, ela poderia jogar tudo por terra aquilo que ela prega todos os dias para os seus ouvintes, né? Então, que nós vamos falar: Senhor, eu declaro que a tua palavra é verdadeira e que és fiel em tudo o que fazes. Muitas vezes você está achando que Deus não está ouvindo os seus clamores, você está sentindo o último, né? Que acha que Deus não está nem aí com você, mas não, ele está assim, ele está olhando para você, ele está vendo tudo o que está acontecendo. A gente tem que ter fé em Deus e esperar em Deus, porque ele vai nos justificar, né? Ele justifica os seus filhos, ele justifica tudo aquilo que nós estamos passando.
Então, nós temos apenas que fazer o quê? Confiar em Deus. Que é muito fácil você falar de Deus com uma pessoa pregada a uma de santinho, dentro de casa ser barraqueiro, fazer um mau barraco, não cumprir com seus compromissos, não pagar suas dívidas, tratar sua esposa, seu esposo mal, seus filhos, seus vizinhos, que como que você vai se comportar perante Deus se você não sabe nem comportar perante seus amigos sobre ninguém, né? Então, você tem que ter discernimento do que é certo, do que é errado, e não procurar fazer as coisas que não agradam a Deus. Aí, o Salmo 34 nos encoraja a provar e ver que o Senhor ele é bom o tempo todo. Pense por um instante na sua comida favorita. Você pode imaginar o seu sabor e o prazer que ela dá? Como é infinitamente maior o prazer de conhecer a bondade de Deus. Deixe que a doçura do seu louvor esteja em seus lábios continuadamente. Louve a Deus, não pragueja o tempo todo, não joga praga o tempo todo na vida dos outros, né? Que tem gente que passa o tempo todo praguejando as pessoas, jogando praga, só falando mal dos seus irmãos, de todo mundo, né? Só ele que é santo, o resto todo mundo é errado. Isso é errado perante a Deus. Deus não se alegra com isso. Você querer puxar o tapete do seu colega, tá tendo muita história de amigo, que amigo mesmo, foi amigo, não sei o quê, matar o seu próprio amigo. Que amigo é esse que mata o seu próprio amigo, né? Isso não é amizade. Então, nós vamos orar a Deus e pedir para Deus nos libertar de falsos amigos, de falsas amizades. Nós temos que orar, ou ser uma sentinela na nossa casa. Se você deixar uma brecha aberta, o inimigo entra. Ore. Se ninguém ora na sua casa, ore você. Ore você por todos, que Deus vai te ouvir, tá? Então vamos orar. Vou pôr até um fundo musical aqui para nós, para Deus falar mais ainda com nós, hein, gente? Hoje você vai colocar na mão de Deus tudo aquilo que você está sofrendo no momento, toda as humilhação que você tem passado, tudo aquilo que você não está aguentando mais. Você fala, Senhor, eu já não aguento mais. Eu cheguei no meu limite, porque todos nós temos um limite. Deus sabe disso. Coloca aquilo que você não quer mais continuar, aquela pedra de tropeço na sua vida, que sempre te acompanhou a vida inteira. Retire ela, Senhor, hoje da vida das pessoas. Retire. Senhor, essa mulher que não aguenta mais viver ao lado de um homem, Senhor, que passa o tempo todo denegrindo a imagem dela, que passa o tempo todo zombando dela, humilhando, tratando ela pior do que um cachorro. Dê um basta nisso, Senhor. Dê um basta nisso, meu Pai. Essa moça, Senhor, que se envolveu com um homem errado, Senhor. Um homem que não tem nada a ver com ela, Senhor. Mas para mostrar que ela é dona de si própria, Senhor, ela enfrenta seus pais e só vai caindo no abismo, Senhor. Só no abismo que ela está caindo e ela não vê, porque ela está mergulhada nas trevas. Ela não te busca, Senhor. Ela não busca a sua face, Senhor. Entra nessa casa, Senhor. Essa mãe tem clamado muito pela sua filha, porque ela sabe que sua filha está entrando num mundo sem volta, Senhor. Sem volta. Vai, Senhor amada, abençoando, libertando ela das trevas, Senhor. Ela está completamente mergulhada nas trevas. Esse filho, Senhor, tão rebelde, Senhor, que não agradece a nada que seus pais têm feito por ele, que vive só de pegar o dinheiro dos seus pais, mas não faz nada em troca, Senhor. Sua mãe e seu pai já estão esgotados, porque ele mexe com droga, falsos amigos, falsas amizades. Retire ele desse mundo que ele vive, Senhor. Nós estamos vendo toda a juventude hoje, Senhor amado, que vive só no mundo das drogas, das coisas erradas, não pensa em trabalhar.
segue apenas o conselho errado dos outros, mas não segue o conselho dos seus pais, Senhor. Tira, Senhor amado, esse espírito imundo, Senhor amado, que está mudando a cabeça da juventude, Senhor. Vai abençoando grandemente aquele que está tentando abrir seu próprio negócio, Senhor. Que o Senhor abra as portas para ele, dê uma chave para ele hoje, Senhor. Uma chave de vitória, Senhor. Retire, meu Pai, essas pessoas invejosas, Senhor, que querem tudo que essa pessoa tem, quer sua casa, seu carro, tudo que ela tem, Senhor. Retire, Senhor amado, essas pessoas invejosas do caminho dessa pessoa, Senhor. Dá liberdade, Senhor amado. Tira toda essa escravidão, Senhor, que essa pessoa vive, Senhor. Vai abençoando a vida dessa pessoa que fez tantos projetos para a sua vida, Senhor, e agora está vendo a sua vida passar lentamente, como se fosse um filme, Senhor, e ela nada faz para mudar, Senhor. Muda a história dessa pessoa, Senhor. Vai abençoando a nossa nação, Senhor. Para muitos já não tem mais jeito, não tem mais volta, mas para o Senhor tem. Que o Senhor derruba o império da mentira que se instalou no nosso país. Derruba toda perseguição, toda censura, toda mentira. Senhor, todos aqueles que roubaram, Senhor amado, roubaram, meu Pai, os aposentados, Senhor, que eles sejam, Senhor amado, processados, presos e tenha que devolver tudo que eles roubaram, Senhor amado. Faça justiça, meu Pai, faça justiça, que se os homens não fazem, o Senhor faz. Vai abençoando, meu Pai. Abençoe a nossa nação tão sofrida, Senhor. Abençoe, meu Pai. Porque só o Senhor é Deus. Não existe ninguém além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Em ti eu confio plenamente, Senhor. E eu sei que o Senhor pode mudar a nossa história. Eu sei que o Senhor pode renovar tudo aquilo que era impossível, Senhor. Mas para o Senhor não é. Tudo isso que as pessoas perderam, Senhor, ao longo da sua vida, por praga, por tudo que fizeram contra ela, Senhor, o Senhor restitui em dobro, Senhor. Restitui a dignidade para o teu povo, Senhor. Vai abençoando as nossas crianças. Proteja as nossas crianças, Senhor. Proteja contra todo o mal, Senhor. Vai abençoando, Senhor amado, aqueles que estão com problemas mentais, Senhor. Aqueles que já não sabem o que é verdade, o que é mentira, Senhor. Que o Senhor vai abençoando, Senhor. Vai libertando, Senhor, da escravidão, Senhor amado. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos continuar firme, orando, clamando, que Deus é maior na nossa vida, tá? Vocês têm que confiar em Deus e não no homem. Porque Deus nunca vai mentir para você. O que Ele falar, Ele cumpre. Obrigada. E até a próxima. Vocês gostaram, compartilhe, dê o seu joinha, tá? E se inscreva no canal. Por mais simples que esse canal seja, você se inscreva, faça parte, tá bom? Obrigado.